E agora eu gostaria de chamar o senhor Cleorbert Santos para a gente falar um pouquinho mais a respeito da governança cibernética. O senhor nos ouve? Sim, bom dia a todos e todas. Bom dia. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é: quais são as principais boas práticas de governança cibernética que os profissionais de segurança da informação estão implementando atualmente? E como que esses profissionais eles estão garantindo as boas práticas de governança cibernética e que elas sejam seguidas em toda a organização? Bom dia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Aproveito aqui para fazer o disclaimer de que as minhas opiniões elas não refletem a opinião do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E agradeço ao convite aí pela pessoa do Paulo Perrotti, doutor Paulo Perrotti, e também é uma honra dividir mesa com o doutor Antônio Marques. E na ANPD, eu atualmente estou a convite como chefe da divisão de tecnologia de uma coordenação, que é a coordenação de tecnologia e pesquisa, e nela uma das atribuições, e essas atribuições constam no regimento interno dessa casa de dados, de proteção de dados, uma dessas atribuições é exatamente o levantamento, a análise e o monitoramento de tecnologias e seus impactos na proteção de dados e na privacidade. Mas voltando à pergunta feita pela querida Stephanie, nós temos na literatura e também no mercado, a gente tem pontos aí levantados em estatísticas, inclusive. Eu trabalho com pesquisa e os pesquisadores são apaixonados em muitos momentos por dados estatísticos, né? A gente tenta comprovar aí nossas opiniões, muitas vezes usando essas estatísticas que alimentam os próprios algoritmos aí que foram alvo de debate de vários dos presentes, né? E nessas estatísticas nós vemos algumas medidas de segurança que a literatura chama de controles de segurança, e uma delas são exatamente as políticas de conscientização, políticas de capacitação, e isso já foi comentado também à mesa, e que se dê eficácia, né? Eficácia por meio exatamente do monitoramento por meio de indicadores de como essas ações de conscientização, essas ações de capacitação, elas foram realmente internalizadas nas corporações. E, claro, a gente também tem normas e padrões, tanto nacionais quanto internacionais, alguns importados e aqui traduzidos, que são uma boa fonte para termos acesso a essas medidas, a esses controles de segurança, mas não são essas fontes as únicas presentes. A gente tem necessidades no caso concreto, e aqui eu vou lançar a âncora de um comentário paralelo, que é uma das minhas grandes preocupações, porque também sou professor e tenho formação nas duas áreas. Eu sou da área da computação, mas depois fiz a formação em direito, então fiz o merge aí dessas duas frentes. E algo que muito me preocupa, e também a colegas de pesquisa, é que o Brasil ainda não tem um corpo de profissionais em segurança da informação estabelecido. E isso é apenas uma das preocupações. A gente forma muitos programadores, muitos engenheiros de software, a gente forma o pessoal que vai criar esses algoritmos aí, essas preocupações nascem por meio desses softwares, como é que esses softwares são feitos, essas caixas pretas que vocês tanto comentaram agora há pouco, mas a gente não tem formado profissionais da área de segurança da informação. A gente tem poucos profissionais, é uma panelinha muito pequena, e isso, inclusive, por conta da minha formação também nas Forças Armadas, na Escola Superior de Guerra, onde sou atualmente professor também na área de inteligência. Isso deveria ser uma questão, inclusive, de Estado, né? A gente deveria ter essa preocupação de segurança da informação, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mutatis mutandis, aplicando-se aqui o que fosse interessante para nós. E, claro, com esse com esse essa parca quantidade de profissionais de segurança da informação, a gente fica refém de conhecimentos, né? A gente fica refém de metodologias internacionais, a gente fica refém de conhecimentos e outras estratégias que nós não produzimos localmente. Isso fere a nossa própria soberania, além de, claro, de respingar aí nos direitos fundamentais, que é o foco aqui de vários dos debates. Para fechar um pouquinho essa âncora que eu fiz paralela,
Outra preocupação que inclusive se reflete nas normas de segurança da informação do mundo inteiro atualmente, essas normas vêm passando por atualizações, é exatamente o guarda-chuva da privacidade, né, o guarda-chuva da privacidade. A gente tem um modelo clássico atualmente sendo implementado, inclusive de maneira multinacional, de medidas de segurança, porém, a gente precisa agora respirar novos ares dentro do campo da privacidade. A gente tem novos riscos, como riscos inerentes à inteligência artificial, a gente tem agora como hype a inteligência artificial generativa, a gente tem várias outras questões que aqui eu poderia elencar, que não são o foco da minha fala, mas que são abraçados por novas visões de risco que carecem de ferramentas específicas de risco, carecem de metodologias específicas de risco, e essas normas internacionais que os profissionais da segurança da informação têm utilizado, elas estão se adaptando. Então a gente tem 2 problemas, a gente tem pouca gente com formação em segurança da informação e pouca gente com formação em proteção de dados, e aqui eu não estou falando apenas da parte tecnológica, eu falo exatamente das 2 áreas trabalharem juntas. Acredito eu, tenhamos que quebrar essa redoma de arrogância que há não somente na computação em muitos momentos, mas também no direito em outras áreas para que a gente aperte as mãos aí, troque figurinhas necessárias para a gente conseguir resolver esses problemas. Porque muitas vezes o profissional de TI ele não vai ter a visão jurídica suficiente e a outra via reversa também é válida nesse contexto. Mas, enfim, para fechar aqui meu comentário inicial, essas normas, elas têm como, assim, normas das mais famosas, a gente tem o universo da ISO, IEC, a gente tem também o CIS, lá do Center for Internet Security, mas existem inúmeras outras entidades que eu poderia citar para vocês que emanam esse tipo de norma de segurança da informação, como o próprio Instituto de Padrões e Tecnologias lá dos Estados Unidos, o NUST, a gente tem a ISACA, tem a ACPA, tem a Cloud Security Alliance, tem um monte de outros organismos e entidades que emanam essas normas. E repito, a gente bebe nessas fontes, mas a gente também tem as necessidades do caso concreto. E aí entra esse gap que eu falei, essa falta de profissionais que tenham essa visão realmente do caso concreto, né? A gente consegue implementar aquilo que é comumente chamado de boas práticas, vindo dessas normas, mas existem muitas necessidades que essas normas não abarcam, inclusive lá nos campos, repito, eu vou apertar muito nessa tecla, no campo da privacidade, que é um universo, um desdobramento mais novo nesse universo de proteção, né? Eu falo privacidade aqui porque a literatura internacional usa esse guarda-chuva, né? Quando eu falo privacidade, eu também estou querendo falar exatamente sobre proteção de dados. E muitas dessas normas geram certificações para essas empresas, né? Uma das medidas que tem sido tomadas por várias empresas é certificá-las nessas normas. E, claro, a NPD, acredito eu, em algum momento vai se debruçar sobre essa questão de certificações, inclusive para fins de homologação, para fins de fiscalização e etc. Então, eu fecho aqui essa primeira resposta e agradeço mais uma vez aí pelo convite. Perfeito. Fazendo um paralelo a um tema que o nosso colega já levantou anteriormente, sobre a pandemia, com a retomada aí, né, do trabalho em modelo híbrido, como que os profissionais da segurança da informação estão lidando com essa transição, né, do ambiente de trabalho híbrido? E quais são esses desafios, né, relacionados à governança cibernética nesse contexto? Ah, excelente pergunta também, Stephanie. A gente tem visto, né, muitos profissionais preferindo trabalhar de maneira remota e em alguns momentos nós vemos as empresas negociando isso, fazendo com que esses profissionais trabalhem em modelo híbrido, que cabe aí dentro da sua pergunta. E os desafios são inúmeros, né? Além desses que eu já listei, da questão da privacidade ainda ser um campo ainda novo, né? Tanto para a segurança da informação quanto para o pessoal do direito também, aqui me incluo. A gente tem desafios que já começam logo na fase de screening, né? Ou seja, na fase ali de seleção de currículos, de entrevistas que são feitas com esses profissionais, porque muitos psicólogos, pelo menos dentro do que eu leio, não tenho formação nesse sentido, mas repito, eu bebo nas fontes aí da estatística,
muitas estatísticas dizem que é melhor ainda o contato corpo a corpo ali, face a face, né, o contato presencial para você conseguir, interpretar ali determinados comportamentos que vão impactar exatamente no corpo ali organizacional, no que tange aos dados pessoais. A gente uma das medidas de segurança é a classificação dos dados, isso já é antigo, a gente classifica os dados para dar depois, na gestão de riscos, as medidas necessárias conforme o grau daquela classificação. E isso é perigoso quando nós temos profissionais trabalhando de maneira remota, e claro que eu não estou contra aqui o modelo híbrido, o modelo remoto, né? Eu estou apenas pontuando questões que são preocupantes, né? Como é que a gente faz esse screening, como é que a gente faz essas entrevistas para delegar a essas pessoas determinadas responsabilidades que vão afetar esses dados ali, não somente dados pessoais, mas dados corporativos que podem ser ali confidenciais e até mesmo decretar o sepultamento de determinadas empresas em caso, por exemplo, de um vazamento de sigilo ali, de questões de segredo de negócio, segredo industrial e etc. Né? Então a gente já começa aí. E claro, durante toda a fase ali de trabalho também há desafios inúmeros, existe a necessidade premente de aprendizado, de capacitação em relação ao próprio uso das tecnologias. Eu escrevi algumas vezes sobre isso, inclusive sobre teletrabalho, sobre audiências online, que, na minha concepção, são cheias de furos, permitem muitas fraudes acontecerem, inclusive utilizando inteligência artificial também. Então, a gente tem essas preocupações e isso vai até o próprio desligamento do funcionário. Como é que a empresa vai lidar com o desligamento? Será que foram desabilitados os acessos daqueles funcionários à infraestrutura tecnológica? Será que aqueles funcionários eles não estão ali? Eu vou brincar um pouco, pessoal, para quebrar um pouco o gelo da seriedade. Será que o funcionário não está hashtag chateado com X, né, como o pessoal coloca na internet? E ele ali pode ser facilmente corrompido por um concorrente, ou mesmo ele pode ter levado segredos ali de maneira proposital ou acidental em seus próprios dispositivos, e aí temos políticas de bring your own device, né, de BioD e outras questões também inerentes nesse sentido. E claro, a gente vai, como disse aí um dos palestrantes, a gente vai ter que afetar de maneira positiva as políticas, procedimentos, códigos de ética corporativos para refletirem essas situações aí do teletrabalho, por exemplo. E claro, como eu disse, novas tecnologias não faltam nesse sentido. A gente tem VPN, a gente tem uso aí de redes segregadas, então tem um monte de medidas de segurança que são aplicáveis aí que eu vejo muitos profissionais, felizmente, já debatendo, né? Tem Zero Trust, né? Confiança zero, onde toda vez que alguém vai usar um recurso tecnológico, é feito toda ali uma cadeia de reidentificação, de reautenticação. Só para fechar a fala, porque nós professores temos a mania de falar demais, mas a gente se empolga. Eu lembro que em algumas infraestruturas muito famosas, as quais eu não posso citar aqui, não por questões de ANPD, mas porque eu já trabalhei nas mesmas também, eles constroem estruturas que eles chamam de proxy host, de servidores de procuração. Inclusive, nós temos feito isso, né? A gente tem dado procuração, é assim que meus colegas professores norte-americanos falam. Nós estamos vivendo um momento de proxability, ou seja, a gente está entregando procurações para algoritmos. Os algoritmos estão decidindo por nós em vários momentos. E nessas grandes infraestruturas que eu comentei antes, eles criam estruturas tecnológicas que vão fazer as configurações nas outras estruturas tecnológicas. Isso é um conceito novo, é um conceito recente, onde o ser humano, ele, quando envia um comando, por exemplo, para alterar uma infraestrutura tecnológica, é uma infraestrutura intermediária que vai verificar se aquilo realmente não vai impactar de maneira negativa naquele parque computacional. E ali ele já tem comandos pré-definidos ali, inclusive monitorados, às vezes até por mais de dois seres humanos, em determinados casos, conforme a classificação ali daquela configuração. Estou falando de coisas técnicas aqui apenas para a gente passear um pouco nesse universo. Ou seja, existem medidas
que estão se adaptando a essa nova realidade aí de teletrabalho, a essa nova realidade de trabalho remoto. Tá, Stephanie? É isso por enquanto, eu espero não ter falado além do que deveria. Então, vamos lá. A gente falou sobre políticas, cuidados, ferramentas, mas a gente não pode esquecer que incidentes, infelizmente, acontecem, né? E um dos ataques mais crescentes, né, que a gente tem ouvido aí em noticiários é o ataque do ransomware. Então, cada vez mais sofisticado, né, danoso e recorrente. Então, eu queria saber quais são as estratégias adotadas pelos profissionais de segurança para prevenir e até mesmo responder esse tipo de ataque. Eh, eu vou começar aqui pelo que me veio por último em minha cabeça aqui, que é ação de inteligência, Stephanie. Eu acho que é interessante trazer o último item que eu pensei primeiro, talvez até para dar maior ênfase nele. O que a gente tem no mercado atualmente, a minha percepção, inclusive trabalhei com perícia durante muito tempo antes de ir para a NPD, é que nós trabalhamos muito, falo Brasil, nós trabalhamos muito de maneira reativa. Na realidade, o mundo inteiro ainda trabalha no modelo clássico de segurança reativa. As coisas acontecem e as empresas se movimentam ali para tentar sanar aqueles incidentes de segurança. E agora a gente tem um outro conjunto derivado, que é o incidente de segurança envolvendo dados pessoais. E na prática a gente tem até outros conjuntos. A gente pode ter um incidente de segurança envolvendo dados pessoais sensíveis. Né? A gente faz esse fatiamento, inclusive onde escrevo, eu deixo mencionadas essas fatias que são didáticas e necessárias ali em alguns contextos. Mas o que acontece aqui, nós temos que aprender a trabalhar de maneira preventiva, porque segurança da informação não é só gestão de risco, não é só implementação de medidas de segurança, é também Intel. O mesmo que as agências e autoridades de segurança, aliás, de inteligência fazem, inclusive até de maneira criminal, né, em alguns momentos, falam em nível mundial, né, país espionando país, etc, etc. As empresas já vêm começando a fazer, mas de maneira ainda embrionária. Né? A gente tem alguns players de mercado que geram relatórios de Intel e algumas empresas consomem isso. Mas o interessante, na minha percepção, é que o mercado aprendesse a trabalhar de maneira preventiva. A gente faz Intel para tudo na vida, até quando a gente vai escolher um parceiro, uma namorada, um namorado, etc, etc. Nós fazemos esse primeiro check-up, a gente levanta informações, a gente analisa essas informações e a gente toma decisões. É assim que funciona a Intel. Então, grupos terroristas hoje no mundo inteiro, que são monitorados aí pelas autoridades e também por empresas específicas do ramo, eles têm usado esse tipo de ataque, esse ataque que a gente coloca entre aspas aí como sequestro de dados, né? Eu estou tendo cuidado de usar as aspas porque sequestro para o nosso Código Penal é outra questão, mas enfim, a literatura e a mídia usa dessa maneira. E esses ataques de ransomware, eles num primeiro momento eram feitos aí pelos hackers tradicionais, aqueles hackers clássicos que tinham interesse de comprometer infraestruturas ou mesmo extrair dinheiro ali, né, ganhos financeiros a partir desse tipo de ataque. Mas nós, estudantes aí da inteligência, nós temos visto muitos grupos terroristas internacionais usando não somente esse ataque, mas outros ataques para gerar receita para o seu negócio principal. Então, isso é uma preocupação muito grande. Né? Esses grupos eles são muito bem organizados, são muito bem estruturados, e isso pode levar até a uma, a uma saída jurídica, que agora eu lembrei, que é o motivo de força maior. Né? Eu vou deixar aqui no ar essa cereja do bolo para os meus colegas da área jurídica, que pode ser que uma empresa, uma instituição, ela tenha feito todo o dever de casa, ela tenha feito a parte de prevenção, a parte de reação, ela tenha estruturado ou contratado um setor específico para resposta a incidentes de segurança, inclusive envolvendo dados pessoais, mas mesmo assim, ela estando no estado da arte, ela foi invadida, ela sofreu um data theft, ela teve ali realmente um incidente ocorrendo. Então, uma das saídas, eu aqui falando como professor, uma das saídas seria o motivo de força maior. Ela pode tentar comprovar que a força
exterior que a atacou era muito maior do que as possibilidades que nós temos hoje em segurança. A gente tem vulnerabilidades, as tais falhas de dia zero, que são vulnerabilidades que existem em várias infraestruturas, em vários lugares, que nós não sabemos ainda que existem, mas que já estão sendo exploradas por esses atacantes. É só uma das vias possíveis dessas forças maiores, como esses grupos terroristas, eles podem nos atacar. E para a gente saber como funciona a cabeça, ou seja, como funciona o comportamento desses grupos, nós precisamos de intel. Nós precisamos fazer threat intelligence, ou melhor, cyber threat intelligence. A gente precisa fazer inteligência relacionada à cibersegurança. A gente precisa aprender como é que esses caras funcionam. A gente precisa descobrir se nós temos um alvo nas costas. Será que eu não estou numa corporação XYZ que tem um determinado segredo industrial que é de interesse de alguns desses grupos? Como é que eu descubro quais grupos poderiam me atacar? É fazendo intel, tá? Eu poderia falar mais outros pontos aqui, mas eu acho que eu vendi bem o peixe da inteligência para nós aqui nesse momento. Tá bom, Stephanie? Sim. E, na verdade, eu gostaria de colocar um adendo a essa pergunta, compartilhando um caso real, né, que aconteceu em 2017. Uma empresa de porte pequeno, né, do setor de vendas, foi, infelizmente, né, atacado por esse vírus, né, ransomware. Então, como medida ali, né, do desespero, chamou, né, a empresa, né, responsável pela infraestrutura, né, dessa empresa, fez lá a devolução ali dos arquivos, conseguiu restaurar alguns dados e, por infelicidade do destino, em menos de 6 meses, eles novamente foram atacados pelo mesmo vírus. Então, eu gostaria, né, que o senhor concluísse aí o fechamento desse item, dizendo se foi um acaso ou se realmente a sofisticação desse tipo de ataque está maior do que o nível de conhecimento e correção que a gente tem hoje para esse tipo de ataque. Eu vou fazer outro disclaimer, né, a respeito de casos concretos. Eu vou falar em abstrato, até porque eu não sei realmente, e mesmo que soubesse, eu não poderia falar, comentar o caso específico, mas eu vou falar de maneira abstrata. Quando um ataque se repete, existem inúmeras variáveis que podem ter acontecido. Existe a leniência da própria organização em não ter se adequado suficientemente. Existe essa força maior que eu acabei de falar para vocês. Existem adaptações que são feitas nesse tipo de software, porque os malwares, que é a categoria onde se incluem os ransomwares, eles são criados e, inclusive, em cursos que eu ministro, os meus alunos eles ganham pontos se eles conseguirem construir um determinado malware, um determinado vírus, entre aspas, e esse vírus não for detectado pelos principais antivírus de mercado na atualidade. Ou seja, se alunos meus fazem isso, vocês imaginem o que não fazem essas grandes mentes do cibercrime, por exemplo. Mas, enfim, esses ransomwares, eles sofrem mutações e dois funcionamentos básicos das tecnologias de anti-malware, que a gente chamava até algum dia desses de antivírus, por behavior, por comportamento e by pattern, por padrão. As empresas que desenvolvem essas tecnologias, elas estudam esses vírus, vamos colocar aqui de maneira como a mídia fala, esses vírus todos aí, seja quais espécies forem, e eles constroem tabelas, vamos dizer assim, de conhecimentos, e quando determinado vírus desse aparece no cenário, aquela solução de anti-malware, ela tenta prevenir ou pelo menos isolar aquilo, no que a gente chama de caixa de areia também. Ela isola aquele tipo de vírus ali e avisa ali ao administrador ali daquela tecnologia, ao usuário na sua casa, quando for o caso, e etc. E também, como eu disse, por comportamento, né? Existem comportamentos que podem ser detectados, e é assim que nós somos avisados quando uma ameaça, como é chamado aí por alguns antivírus, aparece em nossas vidas. Porém, repito, é muito tranquilo atualmente, infelizmente, criar essas porcarias digitais para que elas consigam driblar esses mecanismos de detecção e de reação. Então, claro, nesse caso que você falou, pode ser isso, né? Pode ser uma variante, ou pode ser que a empresa não tenha feito o dever de casa. E repito, a gente tem pouca gente
trabalhando realmente com segurança da informação, ainda estamos formando pessoas nesse sentido. Isso é algo muito mais amplo que afeta até o Ministério da Educação e etc. Eu acho que deveria ter uma frente nesse sentido de formação de pessoas nessa área. Claro, aí medidas, eu vou repetir o que eu falei no começo aqui da minha participação, medidas de conscientização de como se utilizar a tecnologia, práticas de prevenção, inclusive usando inteligência artificial. A gente tem a IA sendo usada como arma, é o que nós chamamos na literatura de weaponization, ou seja, a transformação de algo em arma. Muitos grupos de hackers têm usado inteligência artificial para perpetrar ataques, mas nós temos também inteligência artificial já sendo utilizada para defender a respeito desses ataques. E a gente tem aprendizado de máquina, por exemplo, aprendendo como é que esses ataques funcionam, e a gente aduba, a gente alimenta essas inteligências artificiais com inteligência, com dados de Intel. A gente alimenta ela para ela aprender como é que esses caras pensam e tentar nos proteger de uma maneira, pelo menos drástica. E para fechar minha fala, eu acho que eu estou falando muito aqui, na literatura de incidente, de resposta a incidente, a gente tem várias fases. A gente tem uma fase de descoberta do incidente, de coleta de informações a respeito de incidente, de isolamento daquele incidente, de restabelecimento daquilo que foi afetado, etc, etc. Mas tem uma fase que cabe aqui na minha fala, que é a fase de aprendizado. As empresas, além de aprenderem como lidar com esses incidentes, elas têm que criar como boa prática, eu estou falando tem, não no sentido de obrigação, né? Mas seria interessante que elas criassem bases de conhecimento a respeito de incidentes, ou seja, a gente aprender com o passado. A gente tem isso em nossos cérebros, em nossas mentes, então a gente tem que formalizar isso nas empresas. E com base naquilo que já aconteceu, nessas bases de conhecimento, a gente vai estudar, né, vai capacitar, vai fazer revisões em procedimentos, em políticas, em capacitações com o nosso pessoal, para que eles possam evitar essas repetições de ataques como esse que você citou, Stephanie. Seria isso. Encerro por aqui o nosso painel 2. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados ao compartilhar a ideia, conhecimento e as experiências.